Hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto que eu percebo que tem aparecido muito na clínica, principalmente por aquelas pessoas que são muito ansiosas, que é a ruminação de pensamentos. Esse é um termo até técnico que a gente usa dentro da psicologia, ruminar pensamentos, mas basicamente é aquele processo onde você fica voltando em um determinado pensamento, você percebe que esse pensamento vai e volta, e você não sai do lugar. Eu falo que é como se você estivesse dentro de um elevador e tem alguém apertando sobe e desce, e você não chega em andar nenhum. Então isso é ruminar pensamentos. E isso pode estar acontecendo por causa de uma situação que você tem vivenciado, mais ansiogênica, né? Um problema que você tem enfrentado, ou às vezes como um sintoma de algo mais enraizado, às vezes um transtorno de ansiedade. Então, tudo que eu vou falar aqui pode ser que te ajude a se conscientizar, para se você estiver sofrendo com isso há algum tempo, cabe procurar uma avaliação profissional. Então, o primeiro passo é nomear. Isso ajuda você a criar um distanciamento entre você e o pensamento. Nomeie, eu estou ruminando. Só de você nomear o que está acontecendo já vai te ajudar a ir para os próximos passos. Sair de uma coisa que a gente chama na psicologia de fusão cognitiva, que é quando você se torna os seus pensamentos ou as suas emoções. A ideia, quando você nomeia, é desfusionar. Você se torna um observador de fora para avaliar pensamentos e emoções. Passo 2 é você vai se perguntar: eu realmente estou tentando resolver um problema ou eu estou apenas remoendo algo que já não tem solução? Porque a ruminação muitas vezes é uma tentativa do seu cérebro de tentar resolver algo que internamente não está bem resolvido. Mas muitas vezes são coisas que não têm solução, que não depende de você. E aí o caminho é partir para a aceitação. Então você vai se perguntar, se for um problema que de fato você ainda não conseguiu pensar em uma solução, não conseguiu resolver, você vai parar um tempinho e você vai se fazer algumas perguntas. Então pega papel e caneta e anota aí para não esquecer. Dentro desse passo 2, coloca aí pergunta 1. O que está no meu controle diante disso? Pergunta 2. Quais são os caminhos mais prováveis? Então, por exemplo, o que está no meu controle diante disso? É ter uma conversa com aquela pessoa que eu estou remoendo aqui, esse problema dentro de mim, mas a solução seria de fato chegar e conversar para me livrar disso. Então, isso seria o que está no seu controle, né? E quais são as possibilidades dentro do que está no seu controle? Ligar e agendar um dia pra gente se ver, mandar um textão e me colocar à disposição se a pessoa quiser ligar, quiser conversar. Então você vai mapeando quais são de fato as soluções. Isso por si só já vai te trazendo um alívio, porque o seu cérebro vai entendendo que isso está direcionado, que isso está parcialmente resolvido. E o tópico 3 seria quando eu vou fazer isso. Então, dentro do passo 2, você tem ali o tópicozinho 1, para o que de fato está no meu controle. O tópico 2, quais são as possíveis soluções? E o tópico 3 é fechar esse planejamento, agendar que dia, que horas que eu vou fazer isso. Então, esse é o caminho se você perceber que tem uma solução para o seu problema. Agora, se lá no tópico 1 você se respondeu não, isso não está no meu controle, aí você vai partir para uma aceitação, que aí a gente vai para outros tópicos. Você pode até criar tipo um diagrama enquanto você anota. Eu realmente recomendo fortemente que você anote, gente. Isso é uma estratégia que eu uso dentro da minha terapia com os meus pacientes. Estratégia de resolução de problemas para esses pensamentos ruminativos. Então lá, se a resposta for sim, você vai desencadeando aí esses tópicos que a gente falou. Agora, se a resposta for não, é um outro lado aí desse diagrama que você vai colocar, redirecionar a atenção. Então, se você tá com um pensamento vindo e não sai, você já percebeu que não tem o que fazer, por exemplo, a pessoa não quer mais ficar comigo, não tem muito o que eu fazer, algo deu errado e não tem mais o que ser feito, você vai redirecionar. Você pode utilizar uma estratégia de respiração toda vez que esse pensamento vier. Então, você inspira em 4 segundos, segura por 2 segundos e expira
soltando pela boca em 6 segundos. É uma estratégia muito eficaz para te ajudar a voltar para o agora, né? Quando a gente fala de aceitação, de não colocar a nossa atenção em pensamentos que não vão ajudar, pensamentos que são disfuncionais, porque são aqueles pensamentos que mais traz prejuízos do que ajuda, a gente precisa muito ter esse treino de voltar a atenção para o agora, para o momento presente. Não é de primeira que isso acontece. Às vezes você tá ali no seu dia e o pensamento vem e às vezes quando você se dá conta, nossa, não tem o que eu fazer, e você redireciona a sua atenção. Daqui um tempo isso acontece de novo, então é um treino de você ir voltando a sua atenção para o momento presente. E utilizar dessas estratégias como a respiração, fazer atividade física, fazer uma meditação guiada, sabe essas que você acha no YouTube, no Spotify, meditação guiada que vai te ajudando a se atentar no momento presente, nas sensações corporais, no que você consegue visualizar. São estratégias muito eficazes para te ajudar com isso. Um terceiro passo, então lembra, a gente fez o passo 1 de nomear, o passo 2 de perguntar se isso tem solução, né? Ou você apenas está remoendo, e aí para aquele diagrama, se tem solução para um lado, se não tem solução para outro lado. Agora o passo 3 é uma terceira estratégia. Às vezes você está lá no seu trabalho todo atarefado e fica vindo esses pensamentos. Coloca um tempo de preocupação. É outra estratégia muito eficaz que eu utilizo com os pacientes na terapia, que é um tempo de preocupação. Então, eu vou pensar sobre isso a hora que eu chegar em casa às 7 da noite. Coloca lá os tópicos, anota, né, sobre o que você vai pensar, quais são as ideias, né? E deixa lá anotadinho para te ajudar. Isso por si só pode trazer um alívio e ajudar o cérebro a entender que está direcionado, né? Quando a gente anota, a gente direciona, a gente coloca uma data, um horário para fazer alguma coisa, de fato o cérebro entende que está parcialmente resolvido aquilo. E novamente, pode ser que mesmo colocando um tempo de preocupação, você ainda se perceba pensando naquilo, mas vai redirecionando. Gente, a atenção no momento presente é um treino. Eu falo que a atenção é como se fosse um músculozinho, né? Eu uso essa metáfora. Assim como quando você vai para academia, você fortalece um grupo muscular, fortaleci o quadríceps, o bíceps, e com o tempo isso vai ficando mais forte, a nossa atenção também, né? Quem tem uma mente com mais dificuldade, assim, de prestar atenção em algo, de focar, ou que tem já um funcionamento mais ansioso, que está sempre pensando no futuro ou no passado, essa pessoa precisa treinar a atenção, ela precisa utilizar essas estratégias de atenção plena, de voltar para o momento presente. Isso não se dá em um dia ou dois. Então você vai ficar tentando redirecionar o seu pensamento. Toda vez que vier um pensamento que você sabe que agora não é hora de eu me preocupar com isso, vou me preocupar com isso depois. Não adianta eu ficar pensando sobre isso porque não tem mais solução. Você vai se esforçar para redirecionar a sua atenção para o momento presente. E isso é um treino. Quanto mais você faz, mais você fortalece essa habilidade, sabe? De voltar e viver o que está acontecendo aqui e agora. Porque a gente não controla os nossos pensamentos, mas a gente controla o que a gente vai fazer com eles. O que a gente percebe, se conscientiza que eles estão lá, o que pode ser feito. E só voltando um pouquinho nessa estratégia do tempo de preocupação, quando você se propor a pensar, você pode escrever. Escrever ajuda muito a elaborar alguns pensamentos, a colocar para fora, ajuda muito a aliviar. Muitas pessoas percebem que essa técnica de escrita terapêutica, quando você escreve o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, o que eu acredito que pode ser feito, isso ajuda muito a você dar uma aliviada, desacelerar. Então são estratégias que você pode ir testando, o que te ajuda mais. Última estratégia muitíssimo benéfica que eu quero deixar para vocês é você se perguntar o que eu diria para um amigo nessa situação. Isso também ajuda muito a você criar um distanciamento entre você e os seus pensamentos, entre você e a situação. Eu falo que quando a gente está no olho do furacão, às vezes é difícil a gente racionalizar quando é com a gente. Mas quando a gente está de fora, a gente consegue olhar. E se fosse a minha filha passando por isso? Se ela estivesse me contando a mesma situação que eu estou vivenciando, o que eu diria para ela? Se fosse a minha melhor amiga? Se fosse meu marido, meu filho, meu irmão? O que eu falaria para essa pessoa? Então, essa estratégia também, gente, é poderosíssima. O que eu diria para uma pessoa querida? Isso te ajuda a dar uma arejada e talvez conseguir pensar em possibilidades que você, por si só, olhando para o seu caso, você não pensaria. Então, se esse vídeo fez sentido,
curte, comenta, se inscreve no canal, isso me ajuda bastante. Te ajuda também a fazer o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e sempre te recomendar novos vídeos nessa temática sobre psicologia, que é a minha profissão, autodesenvolvimento, autoconhecimento, que é o intuito que o canal tem, de fazer você criar uma consciência maior sobre si, sobre como você funciona, sempre visando te ajudar a construir mais autoconhecimento. Então, espero que esse vídeo tenha feito sentido e até o próximo vídeo. Tchau!